Calma aí, vamos pensar. Ia ser um bom tema, tá ligado? Só que se a gente achar essa base bíblica ia ficar mais da hora ainda. Então. Ô, mano, eu acho que oração seria bom, velho. Por causa do relógio de oração. A gente pode orar, mas quem convence, quem faz é o Espírito Santo. Não, por que a gente não fala sobre fé então? Porque tanta igreja assim que os caras falam, porque Deus tá aqui, mas Deus não tá lá e a pessoa é curada. A gente pode falar sobre oração e fé, então. Então vai ser sobre oração e fé. Começa agora mais um Conectados Papo Reto. Pra quem não me conhece, meu nome é Mike. Meu nome é Matheus Silva. Meu nome é Matheus. O meu é Kaique Oliveira. E hoje... peraí. Eu posso falar meu nome Matheus Carvalho assim? Pode. Por que ele... Matheus de... Mano. Matheus, né? Isso aí eu só sei que só Você podia Matheus. ter falado do jeito que você quisesse, cara. Então tá bom. Tá bom. O nome dele é Matheus Carvalho. Vai, retoma do... Começa agora mais um Papo Reto Conectado. Conectados com Cristo. O papo de hoje a gente vai falar sobre Jejum Oração. e fé, né? Que é o mais importante. o fundamento do cristão é esse. A palavra. É Bíblia. Bíblia. E alguns exemplos que a gente vê na Bíblia. O Mike vai começar falando aí porque ele é o mais sábio de todos. É verdade. E o exemplo que eu peguei foi a fé de Davi contra o Golias, né? Que enfrentou os filisteus. E lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 31, fala assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Né, você pode perceber que Davi era igual a gente, assim, mocinho de tudo, novinho, uma vida pela frente, e Saul acho que tentou preservar ele. Porque ele não sabia de nada inocente. Né? Era apenas uma criança. E Saul tentou preservar ele, mas a fé de Davi trouxe a vitória para os israelitas e a derrota dos filisteus. O cara enfrentou o leão, enfrentou o urso e ainda teve vitória. Deus estava preparando ele para o maior, né? Que era o Golias. Isso foi vamos supor, um treinamento de Deus para Davi. Porque Deus sabia de todas as coisas, sabia que Davi iria enfrentar um gigante lá na frente. Um aquecimento, né, para ele se preparar para a guerra. Porque como creio que a maioria conhece a história de Davi, Davi foi um homem guerreiro e obediente a Deus. E enquanto ele seguiu as ordens de obediência a Deus, eles eram vitoriosos. O resumo de tudo isso é a fé. Com a fé você rompe barreiras, assim como Jesus fala, se dizer para a pedra grande, para ela virar um mortal, ela vira se não tiver fé. Né? Aí no versículo 46, né? Mas daí você vai ficar falando sobre Davi até que hora? Tá bom, desculpa. Vai, vamos. Eu ia falar assim, que ele ia aprender já e já era, acabou de noite. Cortou ele e teve vitória. Tá bom. É que depois o Davi cortou a cabeça de Golias e obteve a vitória pros israelitas, e os filisteus saíram correndo. E Davi teve a vitória e depois virou rei. E até hoje é um marco na história do povo de Israel. E é um marco pra gente também, né? E eu peguei um... Posso fechar a porta? O vô chegou. Toda vez que eu vou falar dá alguma zica. Então vamos lá. O exemplo que eu peguei foi Daniel. Bom, eu não sei quantas pessoas conhecem a história de Daniel, mas Daniel ele foi um homem de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Ele entrava em um lugar e tinha uma janela que era virada para Jerusalém. E lá ele se ajoelhava e orava por Jerusalém. E ele orava 3 vezes por dia. E Daniel ele é um exemplo de um homem de oração. E como a gente também está falando de jejum e fé, o jejum que eles fizeram assim que eles chegaram para se apresentar diante do rei, foi um jejum que para nós é um jejum muito difícil. Porque eles só ficaram se alimentando de legumes, verduras, de coisas que Deus deixou para nós. E quem conhece a história sabe que depois que eles fizeram o jejum, quando eles foram se apresentar diante do rei, eles estavam perfeitos, eles estavam do jeito que o rei queria. E isso é uma coisa, o jejum ele não é só você ficar sem comer.
O jejum sem a leitura da palavra e sem oração, ele é regime. Então não adianta nada nós tirarmos... E jejum não é só tirar o que comer. Jejum é tirar o que você gosta. Não adianta você fazer um jejum de assistir televisão, só que sair da televisão e ficar no celular o dia inteiro. Nem abrir a Bíblia e não orar. Isso não é jejum. E o jejum que eles fizeram, a maioria do tempo, eles estavam ali orando, falando com Deus. Se possível, eles liam a palavra. Por isso que eles foram selecionados para o rei. E a fé, é engraçado que na história de Daniel, fala exatamente das três coisas. Da oração, do jejum e da... A fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram antes de entrar na fornalha. Que, como algumas pessoas sabem, o rei Nabucodonosor ele criou uma estátua e ele queria que as pessoas adorassem aquela estátua. E quando tocaram os instrumentos, todos se ajoelharam menos os três. O rei ficou muito bravo e falou: se vocês não me adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eles com a fé, que eles sabiam o Deus que eles serviam, eles falaram: rei, o Deus que pode nos livrar da fornalha, ele pode nos livrar da tua mão. E eles foram jogados na fornalha, e quando olharam lá dentro, pela fé que eles tiveram que Deus podia livrar eles, eles olharam e viram um quarto homem. E esse quarto homem brilhava muito. E ele estava junto com os três. E eles passeavam no meio do fogo e o fogo não fazia nada. E quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça eles tinham. Então essa é o poder da fé que eles tiveram, que o Pai Celestial podia livrar eles até do fogo, que foi aquecido 7 vezes mais. Que foi queimado, os guardas que abriram foram queimados de tão forte que estava o fogo. Mas a fé que eles tinham, que Deus era poderoso para livrar eles da morte, não permitiu nem que eles saíssem do cheiro de fumaça. Então essa é a importância da oração, do jejum e da fé. Aumentou só um pouco na fé dele. Só eu vou falar sobre Esther, porque Esther foi uma mulher de muita oração e também jejuou bastante. A fé dela que salvou toda Israel, porque por causa da fé dela ela chamou o povo, chamou a responsabilidade para ela, falou para todo o povo judeu jejuar 3 dias e 3 noites, sem água, sem comer, sem beber, para em pausa dela poder falar para o rei, entrar em contato com o rei, mesmo se ela morresse. A fé dela foi tão forte que ela falou que mesmo se ela morresse, ela ia poder falar com o rei, porque ela estava determinada e ela sabia que o Espírito de Deus ia estar com ela. E foi uma mulher tão usada assim por causa da vida dela que continuou a geração de Jesus Cristo. Se ela tivesse morrido e matasse toda a geração judaica, não ia ter como continuar a linhagem de Jesus. Então Deus usou uma mulher assim, extraordinariamente para ela poder mudar a história do mundo e conforme a vida dela a gente poder ser salvo graças a Deus. O jejum assim é como se fosse mostrar para Deus que você depende dele. Porque mostrar para ele que você... Também é o que Paulo fala, o jejum é a mortificação da carne, para a gente poder ser mais espírito. A gente tem que jejuar para a gente chegar mais perto de Deus, junto com a oração. Tipo, para quem jejua sabe que é diferente. Quando você tá jejuando, velho, tudo fica mais sensível, você consegue ter mais sensível ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala, você já tá todo arrepiado, o bagulho é muito louco. E aquela que a gente falou no começo, jejum sem oração e leitura da Bíblia não é jejum, é regime. Isso é uma coisa que o nosso pastor fala bastante e a gente gravou isso. E essa é a importância de jejuar e orar, e ter a fé e colocar em prática todos os dias. E isso tudo... Esse é o papo rápido de hoje. Tá. E para quem gostou, deixa seu like e compartilha no Facebook, marque seus amigos, para quem tem interesse de aprender o que é fé, o que é oração e o que é o jejum. E segue nós no canal. Segue no canal, compartilha e logo mais vai ter mais vídeo para estudo da palavra, porque é bem importante. A vida do cristão não é a mesma coisa sem estudo da palavra. Fica aí com vocês esse vídeo e para quem gostou, A paz do Senhor a todos. paz. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Nós amamos.